Já está gravando nossa aula. Conseguem ver o slide? Me avisem, por favor. Consigo, sim. Obrigada. O que vocês acham? Eu começo logo ou espero mais? Entrar mais gente? Deixa aqui o meu computador. Porque eu vou dar logo início, né? Pronto. Vou iniciar logo. Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu avisei até no grupo. Semana passada a gente não teve aula. E eu peço desculpa a vocês por ter faltado, mas é porque eu estava em uma crise de enxaqueca imensa. Eu fiquei 15 dias com crise de enxaqueca forte mesmo, dor de cabeça, então não conseguia nem olhar para o computador para planejar uma aula. Mas eu falei com vocês, avisei pelo menos que não ia ter, mas graças a Deus já estou me recuperando, estou bem melhor. O nosso tema de hoje vai ser fonologia. Quem estava no semestre passado, eu dei também essa aula de fonologia, porque tá no edital da URCA, no planejamento de aula de temas possíveis de cair, de questões de cair na prova, no vestibular. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fonologia. Alguém já ouviu falar sobre fonologia? O que é, do que se trata na língua portuguesa? Não. Aí tá entrando algumas pessoas. Pronto, né, gente. Então, a fonologia ela vai ser o ramo da linguística que vai estudar o sistema sonoro de um idioma. Ou seja, vai estudar os sons de um idioma. Ao estudar a maneira com que os fones, esses sons, eles vão se organizar dentro de uma língua, podemos classificá-los em algumas unidades capazes de distinguir significados chamados fonemas. Então, a fonologia em si vai ser o estudo em geral dos sons. E ao estudar isso, a gente vai classificando em unidades pequenas que vão ser capazes de distinguir o significado, que vão ser chamadas de fonemas. Então, as classificações pequenininhas vão ser chamadas de fonemas. Em geral, a fonologia em si vai ser o estudo desses sons. Então, para quem não sabe, quando eu perguntei o que era fonologia, vai ser o estudo dos sons de um idioma, seja ele português. A gente estuda português porque é o nosso idioma, né? Mas tem todos os idiomas. Então, o fonema. O fonema ele vai ser o som que é produzido, que junto com os outros sons vai formar uma palavra. Então, vai ser a menor unidade sonora produzida pelo ser humano. A gente emite os fonemas e nem percebe, que são pequenos sons mesmo, como diz aqui, menor unidade sonora que vai ser produzido pelo ser humano. Então, ele vai vir antes mesmo da escrita. Exemplo, amou. O fonema aqui vai ser mou. Atou. Morro. Corro. Vocês percebem o som que é emitido na letra M, ó. Amou. Mo. Atou. Dá para perceber, né? Esses pequenos sons. É porque são tão pequenininhos que às vezes a gente nem se toca, nem percebe. Mas eles são emitidos. Ó, o fonema sempre vai ser diferente de letra. Letra vai ser o fonema escrito. Fonema é o som e letra vai ser a grafia. O som vai ser escrito através da letra. Vocês estão entendendo? É porque é difícil mesmo assim, mas é uma coisa simples. Pronto. Então, o fonema ele não deve ser confundido nunca com a letra.
Na língua escrita, na linguagem escrita, no que a gente escreve, representamos os fonemas por meio de sinais, que são chamados letras. Então, os fonemas eles vão ser representados na escrita através das letras. Portanto, a letra é a representação gráfica, a representação escrita de um som, de um fonema. Por exemplo, na palavra sapo, a letra S representa o fonema C. Percebam, a letra S na palavra sapo representa o fonema C. Já a palavra brasa, a letra S, a mesma letra, só que com um fonema diferente. Percebam, a letra S representa o fonema Z na palavra brasa. Já na palavra sapo, o S vai representando o fonema C. Vocês entenderam essa diferença? E que uma única letra pode representar vários fonemas. Vários sons, dependendo da palavra. Às vezes, o mesmo fonema, o mesmo som, pode ser representado por mais de uma letra no alfabeto. É o caso do fonema Z, que pode ser representado tanto pelas letras Z mesmo, pela letra S e pela letra X. Prestem atenção. Zebra é com a letra Z, emite o som de Z. Casamento também emite o som de Z, mas é com a letra S. Então, o mesmo fonema não muda, sempre é o mesmo som, só que em letras diferentes do alfabeto. E exílio também representa o fonema Z, mas com a letra X. Entenderam? Há alguns casos só que podem variar. Em outros casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra X, por exemplo, ela pode representar. Lá era um único fonema, mas com letras diferentes, né? Aqui é uma letra só e pode representar vários sons diferentes. A letra X, por exemplo, pode representar o fonema C, texto. O fonema Z também, com a mesma letra, a letra X, exibir. Nessa palavra exibir, a letra X vem com o fonema de Z. Nessa palavra enxame, a letra X vem com o fonema X. E na palavra táxi, a letra X vem com o som de KS, que forma táxi. Esse chiadozinho é um fonema da letra X na palavra táxi. Vocês entenderam? Aos poucos é que a gente vai percebendo esses sonzinhos. É porque a gente emite e nem se toca do que é, né? Então, eu vou continuar. O número de letras, ele nem sempre vai coincidir com o número de fonemas. Prestem atenção aqui. A primeira palavra, tóxico, os sons que são emitidos, percebam, tó, já é um fonema T, a letra O também, quissico, percebam, os sons que a gente emite, ó, tóxico, são quantos? 7 fonemas, tóxico, porque aqui a palavra, a sílaba XI vai ter 3 sons, tanto o som do K, quanto do S, quanto do I. Então, vai ser 7 fonemas. E quando a gente vai contar as letras, dá 6 letras. Então, o número de letras nem sempre vai ser igual o número de fonemas. Prestem sempre atenção nisso. Aqui a palavra galho. A gente escuta quantos sons? G, o G e o A, I, que é do LH, e o O. Então, vai ser somente 4 fonemas. E as letras vão ser 5. A diferença da palavra tóxico tinha mais fonema e menos letras, e a palavra galho, menos fonemas e mais letras. Em outro caso, as letras M e N, em algumas palavras, elas não vão representar fonemas nenhum. Observe os exemplos abaixo que eu coloquei aqui. Por exemplo, a palavra nave, o N aqui vai ser um fonema. Você escuta o som do N. Já a palavra dança, o N ele não vai ser um fonema, porque o fonema aqui, o fonema principal vai ser o de an, porque junta o A e o N e é só um som. Então, percebam, o N não é um fonema, o fonema é a letra an, representada na escrita pelas letras A e N. Entenderam? Então, em alguns casos, tanto o M quanto o N, eles não vão ser fonemas.
Eu trouxe uma diferença de onde o N é fonema e de onde o N não é fonema. Em outro caso também, em específico, a letra H, ao iniciar uma palavra, ela também não vai representar nenhum fonema. Vocês percebem, né? Que a letra H é como se fosse um nada. Por exemplo, no fonema hoje, você não escuta a letra H, você escuta o O, o J e o E, que são 3 fonemas. E as letras, a quantidade de letras vai ser 4, porque conta com o H. Mas o H, em algumas palavras, ela não vai representar um fonema. Entenderam? São casos e casos. Percebo que eu trouxe vários casos aqui, que há algumas exceções de algumas letras. Então, como eu falei para vocês, esses fonemas eles vão ser classificados. Esses fonemas eles são classificados em fonemas vocálicos, que a pronúncia ocorre sem nenhum obstáculo na passagem do ar. Percebam quando eu vou emitir as vogais. Aqui pode ser classificado tanto fonema vocálico ou fonema ou vogais. Fonemas vocálicos, a pronúncia ocorre sem nenhum obstáculo da passagem do ar. A, as vogais. A não tem, não impede o A sair. A, E e O. Vocês percebem que não tem dificuldade na passagem do A. Já os fonemas semivocálicos já vai ter um pouquinho de impedimento dessa passagem do A. Percebam nessas vogais, nas semivogais. I e U. Vocês percebem que nem a minha boca abre direito. Em comparação do A, E, I, A, E, O. Quer dizer, o I é semivogal. I e U. Então, percebam, vogais não tem interrupção da passagem do A, E e O. E os semivocálicos ou semivogais, que é a mesma coisa, vai ter um pouquinho, que é o I e o U. Já os consonantais, eles são produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais opõem à passagem do ar. Então, no que um não tem interrupção, o outro vai ter um pouquinho e o outro vai ter totalmente a interrupção da passagem do ar. T, P, B e M. Conseguiram entender essa classificação? Que a gente vai ver bem direitinho, um por um. É só vocês ficarem pronunciando junto comigo aí, ó. Vocês percebem que um não tem obstáculo da passagem do ar, o outro tem um pouquinho e o outro tem total. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os encontros vocálicos, que vai ser os fonemas vocálicos. Percebam, ditongo vai ser um encontro de uma vogal. Lembra quais são as vogais? A, E e O. E uma semivogal. Semivogal que eu falei, I e U. Então, percebam aqui, ó, encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, a palavra pai. Vocês lembram que o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, aqui é um exemplo. Já na crescente, no encontro vocal crescente, vem uma semivogal antes e uma vogal depois. Semivogal I U. Percebam na palavra espécie. Vem o I antes do E, que o E é uma vogal. Na palavra quadro, da mesma maneira. Entenderam? Crescente. Vai do menor para o maior. Já o decrescente vai ser o contrário. Do maior para o menor. Que vai ser da vogal para a semivogal. Percebam. Vogal que eu falei para vocês. A, E e O. O E vem antes e a semivogal I vem depois. No mesmo jeito na palavra caixa. Tanto na palavra lei quanto na palavra caixa. Entenderam? São várias classificações. Então, para vocês pegarem de primeiro assim, vocês têm que olharem depois o slide que eu vou mandar na sala de aula. Ok? E também tem o encontro vocálico oral, que a pronúncia ela vai se dar exclusivamente pela boca. Chapéu, tranquilo. Vai ser quase a mesma coisa decrescente, decrescente. Já o nasal, durante a pronúncia, o A passa tanto pela boca quanto pelo nariz. Mãe, ontem, falam. Dá pra classificar, gente, vocês olhando. Oral, boca, nasal, nariz.
Então, o som vai sair o outro exclusivamente pela boca, esse aqui tanto pela boca quanto pelo nariz, nasal. E aberto possui um timbre aberto e a passagem de ar se dá exclusivamente pela boca. Céu, ideia e jiboia. E o fechado possui um timbre fechado. A passagem de ar ocorre tanto pela boca quanto pelo nariz. Mas não confunda, tanto ditongos orais quanto ditongos nasais podem ser fechados. Exemplo, noite, roubo, mãe e pão. Vocês dá para perceber o som que é mais aberto e o som que é mais fechado. Mais aberto sai exclusivamente pela boca, mais fechado pelo nariz e pela boca. E agora, o outro vai ser o tritongo. A gente já estudou ditongo. Tritongo é o encontro de duas semivogais, I e U, mais uma vogal da mesma sílaba, vogal A, E e O, lembra? Na mesma sílaba, independente da ordem que se apresente. Então, oral, exemplo, Uruguai. Quais são as semivogais aí? Que são duas semivogais. O U e o I. E o A é uma vogal. Então, não precisa ser a ordem correta de semivogal e vogal. Eles vêm independente da ordem. Paraguai, da mesma maneira, iguais do mesmo jeito e quaisquer. Então, eles vêm duas semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Percebam nessas palavras. Oral é quando o som é mais aberto. Nasal, quando o som é mais fechado. Saguão vem duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba, só que o som é mais nasal, mais fechado. O hiato vai ser o encontro de duas vogais na palavra. Lembra quais são as vogais, né, que eu falei? Porém, que se separam na separação silábica. Percebam aqui, ó. Coelho. O E vai vir separado, vai vir em outra sílaba. Rainha também vai vir em outra sílaba. Saúde também. Ciúme também. E país também. Entenderam? Vocês estão tão calados. Eu me sinto sozinha, gente. Sem ter ninguém. Pronto. Uma observação. Quando ocorre de uma semivogal ficar... Lembra qual é a semivogal, né? I e U. Ficar sozinha na separação silábica, essa é considerada uma vogal, pois para que exista sílaba na língua portuguesa é necessário que exista pelo menos uma vogal. Aí a gente viu o encontro vocálico e agora a gente vai ver encontro consonantal, que vai ser quando vai ter o impedimento da passagem do ar, que eu falei para vocês. Ocorre quando há o encontro de duas consoantes na palavra, podendo ficar juntas ou separadas na separação silábica. Duas consoantes. Clima, pacto, elas podem ficar juntas ou separadas quando vai dividir as sílabas. Clima, percebam, eu grifei para vocês prestarem atenção. Clima, C e L, as duas consoantes. Pacto, também. Planeta, também. Ritmo. E psicologia também. Dígrafo, duas letras que juntam formam um único som, fonema. Então, percebam que clima, duas letras juntas, mas formam o som de clu, entenderam? Pacto. Vocês conseguem entender, né? Essa pronúncia do som? Que vão ser duas letras que juntas elas vão formar um único fonema. Se chama dígrafo. Eu trouxe vários exemplos aqui para vocês. Então, som consonantal. Exemplo, chapéu vai ser dessas duas letras que se juntam e formam um único som. Osso, duas letras que se juntam, que são SS, não formam só um som? Osso, ossos. Esse som de carro também, o RR forma apenas um som. Galho, o LH também forma apenas um som. Guitarra, aqui vão ter duas vezes, tanto o G e o U quanto o RR formam apenas um som. Espelho, LH também. Enxuva, CH e assim sucessivamente. Vocês conseguem entender, né? E vocálico, do mesmo jeito. Duas letras que formam um único som. Lâmpada, forma o som de an. Tempo, som de em. Limpo, som de in. E assim sucessivamente. Dífono é o contrário do que se ocorre no dígrafo. Uma letra que possui dois fonemas.
como eu já mostrei para vocês um exemplo da palavra táxi e da palavra tóxico. Uma letra vai formar 2 fonemas. Anexo. Vocês percebem que são 2 sons a letra X, né? Então vai ser o contrário. No dígrafo vai ser 2 letras que vai formar um único som e aqui uma letra que vai formar 2 sons. 2 fonemas. Alguma dúvida? Que é meio complexo mesmo, esse negócio de som. A nossa aula vai ficar esses slides lá na plataforma para vocês revisarem novamente. Tem alguém aí, gente? Digam pelo menos se vocês estão aí. Se tem alguma dúvida. Ah. Eu fiquei com medo de estar falando sozinha. Da aula ter desligado. Tadinha, é mesmo. Eu também tenho dó. Ei, gente. Pois é isso a nossa aula. Vocês gostaram? Pronto, pois ótimo. Eu vou deixar já na plataforma e no YouTube, tá? Muito obrigada. Tenham boa noite. Esqueci de botar o slide para vocês. Obrigada. Obrigada e tenham boa noite, tá? Fiquem com Deus.